Boa noite, gente. Meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro civil, sou orientando do professor Marcelo Meneghelli. O meu tema de pesquisa é sobre caracterização física e mecânica de coproduto siderúrgico na estabilização granulométrica de solos para pavimentação, estudos iniciais. Dando um breve contexto sobre a indústria do aço, ela representa mundialmente, dados de 2023, uma produção de cerca de 1,9 bilhões de toneladas. No Brasil, segundo o Instituto Aço Brasil, foi em torno de 28 milhões de toneladas de aço bruto, sendo que essa produção gerou 18,4 milhões de toneladas de aço bruto, de coprodutos. Os impactos ambientais associados à produção do aço indicam que aproximadamente 7% das emissões de CO2 justamente derivadas da geração do aço. E há um histórico de bastante escórias, né, da produção do aço em aterros, né, que são materiais com alto potencial técnico para aproveitamento. Então surgem aí os coprodutos, que são materiais que buscam ser dados uma destinação, né, eficiente para ele, fazendo que esse resíduo participe da economia circular da produção do aço, né, e isso simboliza uma eficiência no uso de recursos naturais. Dando um contexto sobre a pavimentação hoje no Brasil, a malha rodoviária brasileira possui uma extensão aproximadamente de 1.721 quilômetros, dos quais apenas 78,5 são pavimentados. Das rodovias pavimentadas, cerca de 30% estão sob a jurisdição federal e o restante sob a jurisdição estadual e municipal. No Espírito Santo, aproximadamente 2.000 quilômetros de rodovias estaduais em leito natural estão sob a administração do DR, né, representando cerca de 30% da malha rodoviária estadual sob sua jurisdição. Em 2011, a malha rodoviária dos municípios brasileiros apresentava uma extensão de 1.340.000 quilômetros, com mais de 90% ainda sem a pavimentação. Apenas no estado do Espírito Santo, a malha rodoviária municipal totalizava pouco mais de 24.000 quilômetros, dos quais 2% eram pavimentadas. Boa parte dos coprodutos hoje no Espírito Santo é utilizado no programa Novos Caminhos para melhoria de estradas vicinais, devido à elevada capacidade de resistência e carga. Ela é utilizada na estabilização granulométrica, que consiste na alteração das propriedades do solo através da adição ou retirada de partículas, né, o emprego de um material ou na mistura de dois ou mais materiais, de modo a se enquadrarem dentro de uma determinada especificação. O uso do coproduto ele é associado a agregado siderúrgico devido ao seu aspecto final. Ele é utilizado na estabilização granulométrica e é uma eficiente alternativa sustentável e economicamente viável. A partir dos estudos com os coprodutos, é possível aferir o contorno, a otimização e as limitações dessa técnica de uso. As evidências técnicas produzidas por esses estudos podem ser incorporadas em diretrizes específicas, como recomendações de dosagens e critérios de desempenho, o que justifica a pesquisa. Outro importante benefício do uso dos agregados é que contribui nos objetivos do desenvolvimento social definido pela ONU. Dentre os objetivos, eu consegui encontrar 6 que fazem parte do aspecto geral do uso dos coprodutos. O objetivo 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. O objetivo 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. O objetivo 12, Consumo e Produção Responsável. O 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. O 15, Vida Terrestre. E o 17, Parcerias e Meios de Implementação. O objetivo geral da pesquisa é indicar uma mistura estabilizada
granulometricamente de solo e coproduto siderúrgico para aplicação em camadas de revestimento primário em estradas não pavimentadas, observando as recomendações das principais normas e especificações técnicas nacionais e internacionais aplicáveis. Os objetivos específicos são investigar as propriedades físicas do coproduto siderúrgico Revsol Plus 4, que é o coproduto específico da nossa pesquisa, dentre os vários que existem, investigar as propriedades físicas também do solo e da mistura, determinar as propriedades mecânicas do solo do coproduto siderúrgico Revsol Plus 4 e o solo, indicar uma mistura para estudo posterior e comparar os resultados obtidos com padrões normativos e referências da literatura na aplicabilidade em projetos de pavimentação. Fazendo uma breve descrição sobre coprodutos siderúrgicos, são materiais gerados durante a produção do aço, antes considerados como resíduos, agora passam a ser insumos valorizados, e os benefícios deles são variados. Entre eles, a redução de resíduos em aterros, essa propicia uma destinação ambientalmente favorável para ele, uma menor extração de brita, que é o material utilizado normalmente na estabilização granulométrica, e possui uma economia de custos associados a um menor custo desse resíduo transformado em coproduto. Os principais coprodutos siderúrgicos existentes são a escória de alto forno, a escória de aciaria e a escória KR. A escória de alto forno, ela é produzida ela tem origem na obtenção do ferro gusa. É utilizado o minério de ferro, o calcário e os fundentes, né? Introduzido nesse alto forno aí em cima, na parte de cima, na parte superior. E a partir da fusão de aproximadamente superior a 1.500 graus Celsius, é gerado uma escória. Essa escória, por a densidade dela ser maior, ela fica superior ao ferro gusa. Então, tem uma saída específica para o ferro gusa e uma saída específica para a escória. As características físicas dela, após o resfriamento desse material líquido, que é a escória, com água, ele fica um material vítreo e granular, chamado de EGAF, escória granular de alto forno. E quando o método de resfriamento é ao ar livre, ela fica uma escória cristalizada, com estrutura mais densa. E os principais componentes são o óxido de silício, o óxido de cálcio e o óxido de alumínio. A escória de aciaria ela é produzida após a obtenção do ferro gusa. O ferro gusa é introduzido nesses convertedores LD, que é o Lins Danavix, e a partir da introdução de cal, vai reagir com as impurezas. Essas impurezas, a partir do momento que eu injeto uma quantidade de oxigênio puro, ela vai oxidar e gerar uma outra escória líquida. Essa escória é vertida em outra parte do convertedor, que ela tem uma entrada também por densidade. E esse tipo de escória vem do refino do aço, porque a partir da produção do ferro gusa, você injeta mais componentes, mais materiais nesse ferro gusa para obter propriedades específicas no aço final. A partir do método de resfriamento, também obtém-se uma escória britada e peneirada, e os principais componentes são o óxido de silício, o óxido de cálcio e o óxido de ferro. Na escória KR, a origem dela é do processo de desulfuração do ferro gusa. O ferro gusa é carregado através de torpedos e inserido nesse reator Canberra. É injetado algumas substâncias, como cal, e o processo de agitação gera a separação do enxofre, que está dentro dessa escória. Essa reação de agentes desulfurantes e o enxofre gera os compostos sulfurantes,
que são posteriormente resfriados e a aparência dele é um material sólido granular. A produção de coprodutos no ano de 2023, de acordo com o Instituto Aço Brasil, foi em torno de 662 quilos de toneladas por aço bruto. E o primeiro lugar dessa lista é derivado do agregado siderúrgico de alto forno, o segundo com 39%. O segundo é o agregado siderúrgico de aciaria, com 29%. A destinação geral dos coprodutos no ano de 2023 foi destinado 102% para reaproveitamento, foram dados já atualizados em 2024. E as principais aplicações desses coprodutos estão sendo para base e subbase de estradas, representando 76% em 2023, um aumento comparado aos anos anteriores. Nivelamento de terreno, produção de cimento e uso agronômico. A ArcelorMittal, como uma empresa líder na produção de aço e maior produtora no Brasil, cerca de 14,4 milhões de toneladas em 2023 nas unidades do Brasil, Argentina e Costa Rica. Ela possui uma gestão de coprodutos, né? Essa gerência de coprodutos mais o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, elas são capazes de desenvolver aplicações para esses coprodutos e, a partir dessas ações, reduzir ao máximo a geração de resíduos. Os principais coprodutos produzidos pela ArcelorMittal são Ecocarbo 1, Ecocarbo 2, Revsol, Revsol Plus, Sidercal e Siderita. Elas são derivadas de vários tipos de produção específica do aço, né? Cada fase de etapa se gera algum tipo de coproduto e ela é destinada a determinadas aplicações. O intuito do nosso trabalho é estudar o Revsol Plus 4. O Revsol Plus 4 ele é um blend de escória siderúrgica, uma junção de 25% de Revsol na granulometria de 0 a 19 milímetros, 25% de Sidercal. Sidercal é produzida na aciaria, 25% de EGAF, que é escória granulada de alto forno, e 25% de Ecocarbo. Ecocarbo é um pó de balão produzido no alto forno. A aplicação desse Revsol Plus 4, de acordo com a ArcelorMittal, é para revestimento primário protegido com pintura asfáltica ou lama asfáltica. Por ter pó, né, na composição, é preciso fazer um tratamento antipó para poder viabilizar essa aplicação. É também utilizado para subbase de pavimento asfáltico, base para pavimentos com revestimento intertravado. Essa figura representa o aspecto visual da escória siderúrgica. Ela tem algumas características típicas, né? Granulometria de 0 a 22 milímetros, índice de suporte Califórnia superior, igual a 60% no prócto intermediário, uma expansão de menor que 3%, de acordo com a norma do DENIT, e é um material não plástico. Ela é utilizada na estabilização granulométrica e as vantagens são alta capacidade de carga, propriedade cimentícia, materiais mais baratos do que os tradicionais, e a viabilização do seu uso depende do atendimento a requisitos mínimos, como faixa granulométrica adequada, resistência mecânica, dosagem adequada, dentre outros. A Arcelor, ela indica um modo correto de uso desse tipo de coproduto. Primeiro, escarificar o leito natural numa espessura de 10 centímetros, lançar o Revsol, depois distribuir com a Patrol na espessura especificada, homogeneizar a mistura, umectar a mistura com caminhão-pipa, gradear a mistura e compactar a mistura com rolo liso. Nosso trabalho seguiu a metodologia em 3 etapas. A primeira etapa, ela constituiu em coletar as amostras. O solo é derivado de Guarapari. O Revsol Plus 4 ele é cedido pela ArcelorMittal, que fica na Serra.
E na preparação dos ensaios de caracterização do solo e da redução da amostra de Revsol foram realizados no laboratório do IFES. A segunda aqui demonstra o aspecto do solo, é uma argila derivada das obras de pavimentação da BR-101, da localidade de Pau d'Óleo, em Guarapari, no Espírito Santo, aproximadamente 7,38 quilômetros de pavimentação. Essa é a aparência do visual do Revsol Plus 4, cedida pela ArcelorMittal para estudos. A segunda etapa consistiu em caracterizar os materiais, né, através de análise granulométrica, por peneiramento, determinação do limite de liquidez e determinação do limite de plasticidade, tanto do solo como do Revsol Plus 4. A terceira etapa constituiu no estudo de misturas. A partir daí, a gente seguiu com a pesquisa, obtendo pela simulação no Excel uma proporção adequada para possíveis estudos posteriores das características mecânicas dos ensaios CBR ou compactação. Os resultados demonstrados para o Revsol Plus 4 indicam que ele é um material não líquido e não plástico e se enquadra na classificação TRB como A1B. E no solo, ele possui um índice de grupo de 16, um limite de liquidez de 65%, um limite de plasticidade de 35% e índice de plasticidade de 30%. E tem a classificação TRB equivalente a A75. Então, é necessário realizar um ajuste dessa plasticidade, porque o Revsol ele é um material não plástico, para se enquadrar dentro da especificação para revestimento primário. Então, as normas técnicas recomendam material passante não superior a 35%. Nesse gráfico, a gente pode observar que o Revsol Plus 4 ele já foi concebido para que a sua granulometria ela atenda a uma faixa específica de uso, que é a faixa D para materiais de revestimento primário. O solo ele apresentou uma outra curvatura, ele foi muito superior ao indicado para esse tipo de adequação. Então, ele precisaria entrar nessa mistura para poder adequar mais a especificação. Então, na simulação, a gente, através dos resultados de granulometria do solo e do Revsol, propomos uma simulação de modelagem por média ponderada, em que possibilitamos fazer comparações da quantidade de porcentagem de cada material, de solo ou Revsol. Como exemplo, a título de exemplo, a gente colocou apenas duas, a de 75% de Revsol com 25% de solo e a de 50% de solo e de 50% de Revsol. E a simulação, ela demonstrou que a mistura com 50% de cada material, ela fugia da curvatura ideal para aproveitamento como material em uso de revestimento primário, enquanto a mistura de 75 e 25 foi a mais adequada. Ela atendeu à especificação. Então, os nossos resultados também indicam que, através de algumas recomendações técnicas, é possível também tentar enquadrar esse tipo de solo, a faixa D. Tem várias especificações técnicas aqui, do DENIT, do DR de São Paulo, DR do Paraná e do DR da Bahia. Especificações quanto à espessura de camada, dimensão máxima do agregado, abrasão Los Angeles, limite de liquidez, índice de plasticidade,
CBR, expansão, granulometria e outros tipos de informações. O intuito do nosso trabalho é indicar uma proporção para posterior estudos, né? Então, a partir da composição granulométrica do solo e do Revsol Plus 4, foi possível inferir uma proporção recomendada para posterior continuidade dos estudos de caracterização mecânica, CBR, compactação da mistura solo mais coproduto. Então, essa mistura ficou na proporção de 25% de solo mais 75% de Revsol Plus 4. Também é recomendado que, quando for realizar mais estudos com esses tipos de material, analisar a prioridade de material para revestimento primário disposto na normativa do DENIT 445 de 2023. Lá coloca classificações dos solos adequados para as misturas. E aqui se encontram as referências utilizadas, dados da ArcelorMittal, algumas dissertações de mestrados da UFES, que também fazem pesquisas quanto aos tipos de coprodutos da ArcelorMittal, alguns dados do Instituto Aço Brasil, né? Esse foi o meu trabalho. Aqui está meu contato de e-mail. Parabéns, Eduardo, pelo excelente uso do tempo. Agora eu gostaria de chamar o professor engenheiro Eduardo Meneghelli para dar as resoluções finais. Boa noite. Só fazendo aqui um ajuste, eu não tenho filhos, tá? Não tenho herdeiros. Perdoa, Marcelo. Não tenho herdeiros. Me perdoa, Marcelo Meneghelli. Não, sem problema, sem problema. Não tenho herdeiros. Bom, brincadeiras à parte, parabéns, Eduardo, pelo trabalho. Parabéns também a todos os outros aqui, já que estou falando agora audível, né, para todos aí. Parabéns a todos os trabalhos que estão sendo apresentados até agora, aqueles que apresentaram até agora. E o Eduardo, né, como todos, talvez alguns não saibam, mas ele é de Marataízes. É a terra do nosso abacaxi, né, do abacaxi mais famoso do Brasil, mais doce que o mel, né? Eduardo é de Marataízes, então tem uma dificuldade com relação, teve muitas dificuldades com relação a fazer esse curso. Então, primeiramente, para Eduardo, parabéns por você ter alcançado até aqui. Não é fácil, né, se deslocar de lá para cá, e eu acho que isso daí é algo que só vem a nos motivar mais e valorizar o nosso trabalho, já que alguém está valorizando tanto, né? Saindo de lá, vindo aqui, parabéns a todos os professores envolvidos, professora Silvia, né, e como a nossa grande coordenadora e líder aí, os outros professores também que têm feito com que esse curso alcançasse os resultados que tem alcançado até aqui. Então, parabéns, Eduardo, mais uma vez. E o trabalho do Eduardo, ele dá sequência. Como ele falou, o objetivo dele era indicar uma mistura. Aqui não poderia deixar também de agradecer a Arcelor pelo apoio que ela tem dado, principalmente lá pelo Nossi, pelo Ricardo, né, que tem cedido as amostras. A gente não pode deixar de agradecer o apoio da Arcelor e o incentivo dela, né, a valorizar esses coprodutos, né? No caso do coproduto que o Eduardo utilizou, na realidade é um produto. Ele é um produto que é um misto, é um blend de 4 coprodutos siderúrgicos que a Arcelor possui, que a Arcelor gera, né, nos seus processos produtivos, e que é o Revsol 4, como vocês viram lá, tem Revsol 1, 2, 3, 4, tem tudo. Existem lá mais de uma dezena de coprodutos que ela desenvolveu e vem desenvolvendo aplicações e desenvolvendo também até inclusive marcas, né? Que é o caso do Revsol, o Sidercal, o Siderita, como o Eduardo apresentou. E finalizo aqui, parabéns, o trabalho do Eduardo segue. Mãe! Ele indicou uma mistura, e essa mistura que ele indicou no trabalho dele está sendo seguida com
outros alunos da pós-graduação que estão dando sequência no desenvolvimento do estudo dele. Aqui a gente sempre tentou valorizar isso daí, né? Aproveitar o conhecimento de um, passando para frente e seguindo, tocando a bola, né? Então, parabéns, Eduardo. E o trabalho, esse trabalho que está sendo feito também, tem o apoio de um outro ex-aluno daqui da nossa pós, que é o Lucas, que formou com a gente na turma passada. Né? Ele que nos ajudou no auxílio das amostras do solo, que é uma obra dele lá em Guarapari. Né? Então, a gente vê como é que esse apoio, né, entre não apenas gente de fora, mas inclusive entre os ex-alunos daqui da nossa pós-graduação. Finalizo por aqui, senão a gente não acaba hoje, né? E a noite vai ser longa. Parabéns, Eduardo. Obrigado. E é isso daí. Muito obrigada. Queria pedir desculpas de novo, Marcelo. Aqui no chat só temos comentários bons, né? Do Jônio, da Silvia, falando sobre o trabalho ser didático e também amplo.